tipo de problemas ou oposição que confronta um do teu povo, ora o Senhor que possa remover esta noite em nome de Jesus. Fale a cada um de nós esta noite, para que eu não possa temer, e confirme a tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus oramos. Esta noite estamos a olhar os versos conclusivos de Marcos, capítulo 6. Significa que estamos a olhar em Marcos 6, 45 até 56. Vamos ler alguns dos versos esta noite. Verso 45, Marcos capítulo 6. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. O vento tem que parar. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. 56. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou aldeias, ou em países, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Há algum amém aí? Assim que lemos os versos que deles ouvimos, vimos as coisas especiais e peculiares que Cristo fez e o que disse. Atualmente, Cristo se provou ser o único em poder, único na performance, único na operação. Significa que ele fez tudo o que outra pessoa nunca tinha feito, que veio antes dele, e disse o que outra pessoa nunca disse, que veio antes dele. Temos que sempre pegar a mansidão do Senhor no nosso coração, o que ele pode fazer, como sempre fez, o que outras pessoas nunca fizeram, o que ele disse, que outras pessoas nunca disseram. Acabei de ler as obras no mar. Ele andou no mar, nunca ninguém fez. Transformou água em vinho, nunca ninguém fez antes dele. Secou a árvore em frutífera, nunca ninguém tinha feito antes. Acalmou o mar e o vento, ninguém tinha feito isso antes dele. Multiplicou pão a milhares, curou a todos que vieram a ele com a sua palavra, levantou os mortos com uma palavra falada. Ele
ele reinou o mar, reinou o vento. Ele tirou o peixe do mar quando os pescadores não puderam. Mas ele disse: lançai as vossas redes, alcançaram multidões. E quando mandou o Pedro para a praia do mar, disse: pega esse peixe, o dinheiro da sua boca, use e paga o nosso tributo. Significa que Cristo é o distinto, Cristo é diferente, fazendo o que outra pessoa nunca tinha feito. Disse o que outra pessoa nunca disse. Assim que andou sobre o mar, e os discípulos viram a ele na vigília da noite. Não era de dia. A vigília da noite, ficaram amedrontados porque pensavam que era um fantasma. E disse o que outra pessoa nunca tinha dito: sou eu, tendes bom ânimo, não temais. Ninguém tinha falado como ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tinha dito isso antes. Eu sou o pão da vida. Ninguém tinha dito isso antes. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ninguém tinha dito isso antes. Ninguém pode dizer também: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Ninguém tinha dito isso antes. Eu e o meu Pai somos um. Ninguém tinha dito isso antes. Quem me vê a mim já viu o Pai. Imagine algum dos membros de homens de Deus, mulheres de Deus que tinham dito isso: aquele que me vê a mim já viu o Pai. Ressuscitarei no terceiro dia. E se fosse profetizado: sim, me crucificarão, sim, me colocarão à morte por um propósito, para a salvação do mundo. E depois, exatamente no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Ninguém tinha dito isso antes. Ninguém disse o que ele disse. Ninguém fez o que ele fez. Esse é o nosso Salvador. Esse é o teu Salvador. Sempre que pensar do Salvador, estás a falar do poder para fazer todas as coisas que ninguém tenha feito. O poder era associado com ele, dos versos, para desde o nascimento, a sua vida, a sua morte, e todo o milagre que ele fez, e todo o contato com qualquer um em qualquer lugar, poder era associado com ele. Mateus 28, estou lendo, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nunca tinha dito isso antes. Isso era peculiar para ele: Cristo e poder, o Salvador e poder, nosso santificador e poder, o baptizador no Espírito Santo e poder, poder associado com ele em tudo que disse e tudo que fez. Marcos 12, 24. Marcos 12, 24. E Jesus respondeu, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Vocês conhecem as Escrituras, sabiam que as Escrituras que se cumprirem nele, e sabia que as Escrituras que estão no poder de Deus. Lucas 4, estou lendo o verso 14. Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pega isso na tua mente, que em qualquer momento que mencionamos Jesus, poder deve acompanhar a menção do seu nome. Seu nome e poder
sua autoridade e poder, sua oração e poder, sua salvação e poder, sua santificação e poder, sua transformação e poder, seus feitos, sua palavra, sua doutrina e poder. Nos diz no verso 32, no verso 32 de Lucas capítulo 4, diz: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Sua palavra era com autoridade. João capítulo 17, estou lendo o verso 2. João 17, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, qualquer que seja a tentação, qualquer que seja a menção, qualquer que seja a linguagem, que o Pai Celestial me tem dado o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Atos dos Apóstolos 10, verso 38. Cristo e poder. Jesus e poder. Nosso Salvador e poder. Nosso Santificador e poder. Nosso substituto e poder. O Senhor, na sua morte, na sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição, assim no seu ministério, tudo cheio de poder. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E se vive no teu coração, o poder vive no teu coração. Se o tens convidado como Salvador e Senhor, e ele vive dentro de ti e é apegado a ele, há poder na tua vida. 1 Coríntios 1, 24. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta noite, ao aprendermos os versos que lemos, Marcos capítulo 6, 45 até 56, a mensagem, o título tem o poder prevalecente de Cristo e a nossa fé inabalável. O poder prevalecente de Cristo e a nossa fé inabalável. Assim que ele é cheio de poder, e seu nome tem poder, sua autoridade é poder, sua mensagem comunica poder a nós, seu ministério faz que o poder venha em nossa vida, devemos ter uma fé inabalável. O poder prevalecente de Cristo e a nossa fé inabalável. Tiago 1, 5. Tiago 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e se lhe há dado. Se alguém lhe falta a salvação, peça. Se alguém lhe falta a santidade, peça. Se alguém tem falta de amor, peça. Se alguém tem falta de bênçãos, peça. Se algum de vós tem falta de algum dom espiritual, peça a Deus que o dá a todos liberalmente e não o lança fora, e lhe será dado, e te será dado, e te será dado. Peça-a, porém, com fé e não duvidando. Poder prevalecente de Cristo e a nossa fé
não inabalável. Olhando para Marcos 6 esta noite, há três coisas que estamos a olhar ao dividirmos os versos em três partes. Número 1, seu poder prevalecente sobre tempestade incomum. O seu poder vencedor sobre tempestade incomum. 2, nosso pânico sem razões, sem o tormento necessário. O pânico, o medo, o assusto, a ansiedade, a preocupação que manifestamos de uma forma não necessária, nosso pânico desnecessário no tormento. Número 3, o povo compassionante com confiança inabalável. Assim que lhe viram vir à comunidade, foi em todo lado, trazendo pessoas que tinham necessidades em suas vidas e lhes trouxeram a Cristo. Eram compassionantes, eram consideráveis, eram simpáticos. Quando viram a Jesus, a solução a todo problema, foram em todos os lados e trouxeram todas as pessoas a Ele, porque tiveram uma confiança inabalável a Ele. O povo compassionante com uma confiança inabalável. Ponto número 1 agora. Seu poder vencedor sobre tempestade incomum. Verso 45 de novo, de Marcos, capítulo 6. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante dele. Precisa de sublinhar isso na tua Bíblia. Para passar para outra parte, temos que nos lembrar e entender que tudo quanto Jesus disser acontecerá. Os seus da terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Uma vez que ele disse, passeis para outra banda, ele foi à parte para orar, eu vos encontrarei no outro lado, deve te encontrar do outro lado. Nada te cortará a tua viagem antes de chegar na outra parte. Nada vai destruir a tua vida antes de chegar na outra parte. Somente pega a sua palavra na mente. Disse, passem para outra parte, para a outra banda, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Esse é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Deixou o exemplo perfeito a nós. Viveu uma vida da oração. Antes do serviço, ora. Depois do serviço, ora. Antes de tarefa, ora. Depois da tarefa, ora. Antes de qualquer performance, ora. E depois de performance, ora. Verso 47. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, mas por favor lembre-se que o vento era contrário, não tirará nada de suas vidas. Deve ainda chegar a outra banda. Eu devo chegar a outra banda. E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que eram os fantasmas e deram grandes gritos. Mas ele venceu a tempestade, venceu o vento, andou no mar turbulento. O seu poder vencedor sobre tempestade incomum. Três coisas aqui vimos. 1. Sua oração pessoal.
sua oração pessoal. Ele dependia tanto do Pai, dependia tanto de Deus, orou em todo o tempo, sua oração pessoal. Número 2, vimos seu poder vencedor sobre o mar, sobre o vento, sobre qualquer desafio e todo desafio. Seu poder vencedor. Número 3, nosso privilégio da promessa. Nossa promessa privilegiada. Número 1, a oração pessoal. Lemos aqui, verso 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Era linha de vida. Ele colocou nas bases da oração constante, orou, nos diz em Marcos, capítulo 1, 35. Marcos 1, 35. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, onde havia calma, onde podia orar e falar ao Pai, sem nenhuma distração. Ele foi a um lugar deserto e ali orava. E ali orava sua oração pessoal. Que exemplo para ti e para mim, que nossa vida deve ser marcada com oração, orando em todo o tempo, orando sem cessar, orar com fé, com uma fé inabalável, não deixando que algum dia passe sem esperar no Senhor e orar. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, estou lendo o verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, como ele fez, orar sempre, como lhe viram sempre orando, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça com o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito ao homem, todavia, porque esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, na sua vinda contínua, enfim, não volte e me importune muito. Fez esta parábola para nos fazer entender a importunação na oração é muito importante. A constância na oração é importante. Continuidade na oração é importante. Não podemos perder o nosso privilégio de oração em pensar, pedir, não recebi, peça de novo. Eu demandei, não alcancei, demande de novo. Eu peguei nas promessas de Deus, não recebi, continua pegando as promessas. E o Senhor diz no verso 6 aqui: e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, que oram de dia e de noite, que intercedem de dia e de noite perante Ele, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. O Senhor vai responder tua oração em nome de Jesus. Lucas 21, 36. Lucas 21, verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, não somente ora ocasionalmente, quando
as águas estão te submergindo, não ore somente uma vez quando parece que você está empurrado para o mundo. Sempre. Quando você está alegre, ora, agradeça. Quando há desafios, ora e demanda a solução e a resposta dele. Quando há algum problema, ora. Ele tem a solução para todos os problemas. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orai sempre. Orai diariamente, sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. E se tu podes converter parte do tempo e despenderes somente em falar aos vizinhos e não tens tempo, converta o tempo em orar, converta um tempo em falar coisas inúteis, converta esse tempo para orar. Converta parte do tempo que é despendido em coisas que não são proveitosas à nossa vida e converta parte desse tempo para orar. Tua vida continuará um resplendor e novo poder e novo sucesso em nome de Jesus. Oro que seremos fazedores da palavra e oraremos mais do que nunca antes em nome de Jesus. A segunda coisa aqui é o seu poder vencedor. Viemos a Marcos, capítulo 6, 47. O seu poder vencedor. E vendo que se fadigava a remar, porque quando o vento é contrário a ti, não olha para o vento, olha para o teu Cristo, olha para o teu Salvador. Ele te segurará, Ele te fortalecerá, Ele te levará em continuidade em nome de Jesus. Onde o nosso problema é, olhamos tanto ao vento, para o vento, tanto às circunstâncias contrárias, muito tanto à fé do opositor. Olhamos tanto para as circunstâncias à nossa volta. O vento era-lhes contrário, à vigília da noite, ele veio a eles e não estava olhando para o vento, não estava olhando para o vento, pensando para o vento. O vento contrário não irá determinar seu destino. O vento contrário não irá determinar a sua decisão. E diz, andando sobre o mar. Tu andarás sobre o mar. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, as fará também. E assim que ele andou sobre o mar, nós andaremos sobre o mar turbulento. E queria lhes passar adiante. E quando olharmos Salmos 93, estamos lendo o verso 3. Salmos 93, verso 3. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído de grandes águas. Ouviram isso? O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. O Senhor te libertará. Salmos 104, verso 3. Salmos 104, verso 3. Põe nas águas
os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor. Anda sobre as asas do vento. E nos diz, e se orarmos, respostas virão, milagres virão. Esse é o nosso privilégio, nossos privilégios prometidos. Nossos privilégios prometidos. Jesus andou sobre o vento, andarás sobre o vento da vida. Qualquer que seja o vento que está se levantando neste tempo, assim que segues a Jesus e olhares a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, andaremos sobre o vento contrário e chegaremos à outra banda. Mateus 14. Em Mateus 14, nosso privilégio prometido, verso 27. Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro dizendo, e disse: Senhor, se tu és meu Salvador, Senhor, se és tu meu exemplo perfeito, Senhor, se és tu meu mestre e rei, meu Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Manda-me vir ter contigo sobre as águas, tu farás. Eu disse, tu farás. O vento contrário, má situação, mar turbulento, tempestade. Você vai se levantar naquela tempestade e terás progresso no meio daquela tempestade em nome de Jesus. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, não vem. E ele disse, ele não disse, Pedro, isso é loucura, não venhas. Pedro, isso é tão difícil, não venha. Pedro, não pensas que podes fazer tudo o que eu faço, não venha. Tu virás. E disse, venha. E Pedro, descendo do barco, me digam alto, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O Senhor calmará o teu vento. Salmos 107, 27. Salmos 107, 27. Andam e cambaleiam como ébrios e esvai-se toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Faz a tua tormenta calma. Então se alegram com a bonança. Aquela tempestade será calma na tua vida. E Ele assim os leva ao porto desejado. Les leva ao porto desejado. A partir desta noite, estás a entrar no teu lugar de calma e descanso em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Nosso pânico com tormento desnecessário. Voltamos para Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Estou lendo verso 49.
Marcos 6, 49. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Muitas vezes chegamos a problemas por causa da nossa suposição. Vi aquela pessoa e olhei para a sua postura, olhei para a sua linguagem, por causa da minha suposição, fiz uma conclusão. E a conclusão que me perturba não é a pessoa, não é a má linguagem, não é o que ele fez, é a tua interpretação, a tua suposição. Supunho que era um fantasma. Vimos a situação em nossa vida e vimos alguma coisa acontecer e não sabemos que este é o Senhor e nós supomos que isto deve ser um Satanás, supomos que é mau espírito, supomos que é o inimigo e por causa da nossa suposição somos atribulados e começamos a clamar, até perdemos o nosso apetite e vamos a um jejum obrigatório, porque imaginavam que é um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas o Senhor amoroso, viram o Senhor amoroso, ficaram perturbados. Viram o seu próprio Salvador e ficaram perturbados. Viram o seu amigo, mas ficaram perturbados. E viram aquele que o Pai o enviou para eles, para lhes levar para outra banda e para lhes levar para o céu, e ficaram perturbados. Não é por causa da sua perturbação, é a suposição, porque isso que eles ficaram perturbados. Muitas vezes na nossa vida, quando vemos as coisas acontecer e olharmos as ações e atividades de pessoas e pensamos supomos que isto é o que está a acontecer, então ficaremos com medo. Teus medos estão cancelados esta noite em nome de Jesus. Mas porque todos o viram, ficaram perturbados. E logo lhes falou dizendo: tendes bom ânimo, mudem a vossa mente, mudem o vosso pensamento, convertam-se dessas suposições, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Ouviram isso? Pergunto, será que ouviram isso? Não tereis medo em nome de Jesus. Olhamos para 1 de João 4, 18. 1 de João 4, verso 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Cristo lhes amou perfeitamente, por isso que ele veio para lhes salvar. Deus os amou perfeitamente, por isso que enviou o seu Filho unigênito para lhes salvar. Deus nos amou perfeitamente com amor eterno. É por isso enviou o seu Filho a nós, enviou o seu Santo Espírito a nós, enviou a palavra a nós. Tende bom ânimo, não temais. Porque o temor tem o tormento. Quem teme, o que teme, não é perfeito em amor. Eu disse, esse ponto é o nosso pânico que não devia acontecer, o medo que não devia acontecer, nosso pânico desnecessário e o medo desnecessário. Olhamos 53 de Salmos 5. Salmos 53, 5. Diz: eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia.
Não há razões do medo, não há raiz para o medo, não há consequências até para o medo. Onde temor não havia, deixe que eu vos mostre algumas ilustrações. Segunda de Reis 6. Segunda de Reis 6. No grande medo, onde o medo é desnecessário. O grande medo, onde o medo é a maldição. Segunda de Reis 6, 14. Segunda de Reis 6, 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o rei da Síria, enviando carros, cavalos, soldados, à volta da cidade onde Elias estava. Ele fez isso à noite, e quando se levantaram de manhã, prestaram atenção, verso 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Pânico, medo, tormento. Por causa do que ele viu, o Senhor vai nos abrir os olhos. 16. E ele disse: não temas. Elias viu o que não via, somente ele viu o físico. O moço viu somente os cavalos e carros vindo do rei da Síria. Elias viu além. Tu verás além. Verás o príncipe dos príncipes. Verás o príncipe do poder. Verás o Senhor Jesus Cristo. Todo o pânico da maldição na tua vida será removido em nome de Jesus. E disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tu crês nisso? Maior é o que vejo em ti do que o que está no mundo. O que estão conosco são maiores. O que está contigo é maior do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eu verei. E viu, eu disse: eu verei. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Todos os cavalos e carros de fogo à tua volta não deixarão que o inimigo se aproxime de ti, em nome de Jesus. Deixa que eu vos mostre alguma coisa importante. Por favor, tenham atenção. Deuteronômio 2. Atualmente, todo o Deuteronômio é uma repetição da história dos filhos de Israel, desde que saíram do Egito até ao tempo que quase entravam na terra de Canaã. Agora, assim que Moisés tem a história, dá-nos a revelação de que se o povo que tinham medo em seus corações, não será o medo para nós. Deuteronômio capítulo 2, estou lendo o verso 8 e leio o verso 9. Capítulo 2, 8 e 9. Diz: passando, pois, por nossos irmãos, no tempo passado, está a contar a história dos filhos de Israel. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto
de Moabe. Pensa nisso. Passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Verso 9. Então o Senhor me disse, não Moisés, não molestes a Moabe, e não contendes com eles em peleja. Olha para Moabe, não lhes toque, não contende com eles, não lute com eles, não lhes molestes, porque te não darei herança da sua terra, Israel, vos darei a vossa própria terra no vosso lugar, na terra de Canaã. Mas os moabitas, não se aproxime deles, não lhes molestes, e não faz nenhuma coisa negativa com eles, porque eu tenho dado, porquanto tenho dado a Ar aos filhos de Lot por herança. Só os filhos de Lot lhes dei aquela terra, não toque a terra deles. Olha, verso 19, no mesmo capítulo 2, 19, diz: e chegarás até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendes, porque eu da terra dos filhos de Amon te não darei herança, qualquer possessão, porque porquanto aos filhos de Lot a tenho dado por herança. Moabe, Amon eram filhos de Lot, eram descendência dos moabitas e dos amonitas. Como filhos de Israel estavam passando, o Senhor disse: não toquem suas terras, não lhes molestes, não façam nenhuma coisa negativa a eles, eu não vos darei terra deles. Mas agora, veja o que está a acontecer. Números 22. O que lemos em Deuteronômio atualmente tomou lugar antes deste tempo, porque assim como vos disse, é a recontagem da história dos filhos de Israel que temos em Deuteronômio. Mas agora, Números 22, 3. E Moabe temeu muito, diante um medo desnecessário. Moabe ficou tão atemorizado, terrivelmente medroso. Moabe não sabia que Deus tinha dito aos filhos de Israel que não toquem suas terras, não lutem com eles, não lhes molestem. Eu lhes tenho dado a terra e não vos darei nenhuma possessão na terra deles. Moabe temeu muito, era ignorante disso. E por causa daquela ignorância, havia um pânico desnecessário, um tormento desnecessário. Verso 13. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado. A sua suposição é que lhe fez angustiar-se. A sua assunção é que lhes fez atemorizar. Não é Deus que lhes angustiou, não os filhos de Israel que lhes angustiava, é o que eles supunham que podia acontecer. Disse: Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Nem por pouco não podiam fazer isso. O Senhor lhes tinha cautelado Moisés. Eu disse a Moisés, e Moisés tinha ordenado, obedeceu, dizia, para que não tocassem suas terras dos moabitas. Mas dizia: vão nos lamber como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra,
e parado está defronte de mim, diante de mim. Querem lutar comigo. Posso lhes ver, posso ouvir, estão se preparando, vão tomar a terra. Nem por certo. Essa é a tua suposição. Um pânico desnecessário. Um pânico não necessário. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Estão a ver isso? Era desnecessário. Não havia nenhuma coisa que estavam de acordo com Balaão. A sua propriedade é segura. O Senhor irá te proteger. Irá proteger tua família. Irá proteger tudo o que tens. Não precisa de ter pânico e ficar com medo. E se eu não fizer alguma coisa agora, o de que você vai fazer? O Deus Todo-Poderoso prontamente já fez alguma coisa acerca disso. Não há nenhuma mão maligna que vai te tocar. Por isso, eventualmente, por causa disso, o medo, por causa daquele pânico, é por isso, Balaque enviou a Balaão, por causa do tormento pessoal, um tormento pessoal, é por isso que enviou-lhes. Então Balaque veio, Deuteronômio 23, estou lendo aqui, 3. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor. Por quê? Por causa do medo desnecessário que lhes fez a chamar Balaque para vir amaldiçoar o povo de Deus. Um pânico desnecessário, um pânico de maldição, que lhes guiou à confusão, que lhes guiou a conflito, que lhes guiou a uma luta desnecessária, por causa do tormento da sua suposição. Eventualmente agora, o Senhor disse, porque eu tentava lhes proteger, lhes defender, eu disse o Israel prontamente, não destrua eles, não toque as suas terras. Eles foram para fazer o que não deviam fazer e queriam destruir Israel quando eu tinha lhes protegido. E os amonitas, os moabitas, não entrarão na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto isso não é a vontade de Deus, é sua própria escolha, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, não deviam ter feito isso, nada a temer, mas sem razão foram alugar a Balaão. Por causa do Balaão alugado, o que não deviam ter feito, eles não entrarão na congregação do Senhor. Alugaram a Balaão, o filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. O Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, porque a maldição não virá, o jugo não virá, a opressão da maldição não virá. Aqui estão os filhos de Israel, estavam a passar, e não irão tocar os moabitas ou os amonitas. Iam respeitar propriedades e não tinham intenção de fazer-lhes nenhum mal, e por isso não deviam ter medo, mas foram trazer muito dinheiro
e dizer que, olha, vamos colocar no cofre de Balaão para destruir este povo. Ninguém vai te destruir. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus não ouviu a Balaão. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus, me diga, não és ansioso do que Deus fará para ti? Me digam. Trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Amém. Eu disse amém. Isaías 37. Estou lendo 6. Isaías 37, verso 6. Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Não temas do que lês, do que ouves, não temas dos rumores, não temas dos tratamentos. Deus está no controle. Nosso Deus está no controle. O rei da Síria tinha enviado a este rei Ezequias, como disse: não suponha que algum estudo da Bíblia, ouvindo as palavras do Senhor, irá te salvar nesta situação. Ouviste o que eu fiz a este, fiz a aqueles, renda. Então, eu te levo onde eu tenho que te levar. Não diga, estás orando. Não diga que há um Deus em algum sítio que vai te livrar. Caso ao contrário, eu irei te terminar. É mentira, ninguém vai acabar contigo. Então, disse o Senhor a Ezequias: não temas, das palavras que ouvistes, em poucas horas tudo será terminado. E o Senhor te diz esta noite, para que não tenhas medo. Todos os rumores, tudo o que ouviste, em poucos minutos tudo será terminado. Olha o verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Pessoas que não podem fazer nada, tudo será nada. Verso 38, no verso 38, e sucedeu que, estando ele prostrando na casa de Niscote, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Dou graças a Deus, você escapou. Isaías 51, verso 7. Isaías 51, verso 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Olha o verso 12. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem
que se tornará inferno, e te esqueceres do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia, temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, onde está o furor do que te atribula. Não pode ser achado. O Senhor está do teu lado, e o Senhor vai te ajudar, e o Senhor vai te proteger, e todas essas tentativas serão nada em nome de Jesus. 2 Timóteo 1, 2 Timóteo capítulo 1, estamos lendo verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. O Senhor, porque Deus não me deu o espírito de temor, esse é o espírito. Opera no espírito do homem, opera na mente do homem, opera no coração do homem, te enfraquece no homem interior e sobe ao pensamento, ao cérebro, e não vem de Deus. Mas Deus não te deu o espírito de temor. Tudo quanto Deus não te deu, tudo quanto Deus não me deu, eu lanço fora. Eu disse, tudo quanto Deus não me deu, eu lanço fora. Mas nos deu o espírito de poder, te deu o espírito de fortaleza, te deu a ti o espírito de amor. Não há medo. Sabias que o medo te fará parar? Tu pensas que é meu problema, pensas que ela é meu problema, tu pensas que ela é que não deixa que o meu negócio prospere. No invés de amar a ela, amar a ele, você quer fazer alguma coisa contra ela. Antes de me destruir, deixa-me que eu destrua ela. Não terá a sua sorte. Não nos deu o espírito de amor e de fortaleza e moderação. Não temerei. O Senhor vai destruir tudo, e todo espírito que traz ou que causa o medo desnecessário na tua vida, em nome de Jesus. Não irás calar, não fugirás da casa do seu marido por causa do medo desnecessário. Não fugirá da cidade por causa do medo desnecessário. Não irás abandonar a adoração de Deus por causa do medo desnecessário. Sabe o que o diabo quer fazer? Quer te distrair da fonte do poder, para que quando você estiver fora da fonte de poder, então pode te pegar muito bem e traz o medo para te fazer fugir. Não fugirás do teu Deus, não fugirás do teu Redentor, e não há medo vai te distrair do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. E, vendo como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Já não estás mais na servidão, em nome de Jesus. Capítulo 3 de Hebreus 5. Capítulo 3 de Hebreus, verso 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei,
nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Verso 6, todos vamos ler juntos, 1, 2, 3. Enfatiza eu. 1, 2, 3, vamos. Eu enfatizo isso no tempo presente, hoje, na tua vida presente. Ele é teu ajudador. Verso 6, 1, 2, 3, vamos. O Senhor é teu ajudador, o Senhor é o teu supridor, o Senhor é o teu providenciador, o Senhor é o teu suporte, o Senhor é a tua proteção, o Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. O medo está cancelado na tua vida em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O povo compassionante, com fé ou com confiança inabalável. Capítulo 6 de Marcos. Estou lendo o verso 53. Marcos 6, 53. E quando já estavam na outra banda, estão a ver, eventualmente chegaram noutra parte. E tudo quanto o Senhor disse a teu respeito vai acontecer. Toda a promessa que o Senhor te deu vai se cumprir. Todo lugar que o Senhor ordenou-te que você vai chegar, tu chegarás lá em nome de Jesus. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezarete e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, conheceram a ele, souberam que ele chegou, e esta noite chegou. Onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em meu nome, estou eu no meio deles. Conheceram, o Redentor veio, souberam que o Salvador veio, conheceram a ele, que o Curador veio, conheceram que o Libertador veio, conheceram que aquele que nunca perde nenhuma batalha veio, conheceram que a solução a todo o problema veio. Assim que estás aqui hoje, conhecerás a ele daí do teu lado. Não te deixarei, ele não te desamparará. E te deu o seu nome, que tudo quanto pedires nesse nome esta noite, ele já fez prontamente. Olha para o verso 55. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, os que também estavam enfermos, e onde quer que entrava, já entrou na nossa igreja, aqui no auditório. Ele veio aqui, entrou, chegou onde você chegar. Ele veio, sentou onde você sentar. Ele espera de ti que você clama e ele fará. Na tua vida, eu disse, ele fará. E onde quer que entrava, em todo lugar, onde quer que entrava, em qualquer cidade, onde quer que entrava, em qualquer aldeia, onde quer que for, onde quer que ouvimos a palavra de Deus agora, onde quer que entrava, ou nas aldeias, ou cidades, ou campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. Olha para isto. E todos os que lhe tocavam, pode lhe tocar hoje, vais tocar a ele hoje,
Toda a igreja pode tocar a Ele hoje. Os incuráveis podem te tocar hoje. E os doentes podem te tocar hoje. Os oprimidos podem tocar a Ele hoje. Pessoas que têm alguma maldição em suas vidas podem tocar a Ele hoje. Veja, será que Ele é parcial? Será que Ele vai te responder? E todos os que lhe tocavam, e todos os que lhe tocavam, e todos que lhe tocavam, esta noite é minha noite. Eu o tocarei. Eu o tocarei. Eu tocarei a Ele. E todos os que o tocavam, saravam. No teu espírito estás sarado. No teu coração estás sarado. Na tua mente estás sarado. No teu cérebro estás sarado. No sistema sanguíneo estás sarado. No teu corpo estás sarado. No teu na tua vida espiritual estás sarado. Levanta-te e toca a Ele. Levanta-te e toca a Ele. A todos quando o tocavam, saravam. Completo, perfeito, sarado, liberto, livre. Abre a tua boca e ora ao Senhor esta noite. Fé inabalável, confiança inabalável, dependência nele inabalável. Toca a Ele e te fará são. Ele é Salvador. Toca a Ele, serás salvo. É santificador. Toca a Ele, seja santificado. É o libertador. Toca a Ele, seja liberto. É quem expulsa toda forma de medo. Toca a Ele e seja sem medo. E fica sem medo. O medo na tua alma, medo na tua mente. Não há nada, absolutamente nada a temer. Medo desnecessários. Um medo não necessário. A maldição desnecessária. Lança fora o medo. Por que vais temer o companheiro? Não há nada que temer. O companheiro crente. Por que vais ter medo do descrente? Não há nada que temer. O descrente. O Senhor desacautelou. Não toque meu filho. Não toque minha filha. O que não virem, o que não sabem, o que ainda vai acontecer para alugar o balão, converterá a maldição em bênção. Converterás as suas artimanhas em testemunhas. Converterá os teus males em teu bem. Suposição. Suponho que é um espírito. Suposição. É o que mata muitas pessoas. Suposições. Suposições. Suponho que ele me odeia. Suponho que ele anda contra mim. Suponho que ele quer me tocar, quer me torturar. Estás a torturar a ti mesmo. Lança fora toda a suposição. Sou eu, não tem mais. Andarás na tempestade da vida. Pisarás sobre o inimigo. Voarás, subirás todo o monte. Cruzarás todos os oceanos. Estás passando por outra banda. Não há medo. Não há pânico. Não há tormento. Medo tem tormento. Para de se tormentar sozinho. Não se destrua pelo medo. Não se desmembra do Salvador por causa do medo. O medo causa depressão. Faça-nos estarmos em pânico. Cria confusão.
Medo traz má ação. Medo faz fugir da tua bênção. Suposição, pensamento errado, medo. Por isso, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. Tenha certeza de que Jesus é teu Salvador. E se há pecado na tua vida, confessa o pecado e abandona. Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, isto é a pessoa, para que todo aquele, és tu, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Converta dos pecados e volte ao Salvador. Não tenha mais medo do pecado do Satanás, pensando que ele vai te pegar. Não tens medo do seu espírito, pensando que ele vai te puxar de volta. Não tens medo do homem, pensando que algum homem ou mulher vai te pegar. Não tens medo de Jesus, quer vai te receber ou não. Todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Diga a ele: está o aceitar como teu Salvador. Diga a ele que tu crês, morreu por ti, ressuscitou para a tua justificação. Chamando a ele como teu Salvador, chama ele o teu Salvador, chama ele como teu Salvador, e ele te salvará. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, em qualquer lugar, em qualquer momento, conheceu a Ele como Salvador. Por isso, trouxeram pessoas necessitadas a Ele. Venha a ti mesmo a Ele, o Salvador. Traga-te a Ele hoje. É teu justificador. Venha a Ele hoje perdoar todos os teus pecados. Assim que tantos o tocaram, assim que tantos creram nele, ficaram sãos, foram perdoados. Conheceram a Ele como nosso santificador. Venha a Ele, irá te purificar. Venha a Ele, vai te santificar. Vai a Ele, vai destruir aquela natureza adâmica. Tira o coração de pedra e Ele te dá o coração da carne. Venha, diga a Ele. Assim ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu santificador. E Ele vai te santificar. Cristo e poder. Salvador e poder. Santificador e poder. Batizador no Espírito Santo e poder. Poder é associado com Ele, com a sua presença, com o seu nome, com a sua promessa, com a sua ação. Ouves falar de Cristo, ouves falar do poder. Recebereis o poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-ei testemunhos a Ele, aqui em nossa Jerusalém, e depois em toda a nossa Judeia. Ainda esperamos ouvir em nossa Samaria, e também para todos os confins da terra. Conheceram a Ele como curador, porque os doentes. Conhecemos a Ele como Salvador, trazendo os pecadores. Conhecemos a Ele como santificador,
e trazemos os crentes para serem santificados. Conheçamos a Ele como batizador no Espírito Santo e seremos crentes a Ele, santificados, vasos santificados, e lhes batizou no Espírito Santo e nos enche com poder, reveste-nos com poder, nos reveste com poder, reveste-nos com poder. Peça a Ele, Ele tirará a fraqueza na tua vida. Peça a Ele, vai tirar a timidez da vida. Não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de poder e moderação, o espírito de amor e o espírito da mente sã. Conheceram a Ele, por isso que trouxeram pessoas a Ele. Conhecemos a Ele como capitão da nossa salvação. Venha e rende-te ao capitão. Direciona a minha vida. Controla a minha vida. Organiza a minha vida. Manda-me como teu capitão. Conheça Ele como o capitão da tua vida, capitão da tua alma. Conheça Ele como teu Salvador, como teu pastor. O Senhor é meu pastor. Traga todas as tuas necessidades a Ele. O pastor vai suprir todas as tuas necessidades, segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Toca a Ele. Com a fé inabalável, toca a Ele. Com uma confiança diminuída, confia a Ele. Deixa que Ele venha a ti como este Cristo Salvador. Não haja nada entre ti e Cristo o curador. Não haja nada entre ti e este Cristo, o nosso santificador. Nada haja entre ti e Cristo, o baptizador no Espírito Santo. Não haja nada entre ti e o poder de Deus na sua mente. Toque o seu poder. Toque a sua virtude. Toque a promessa dele. Não mudou. Eu mesmo ontem, hoje e para sempre. Toca a Ele e te fará são na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, todas as áreas da tua vida. Toca a Ele e seja transformado. Seu poder permanece o mesmo hoje. Jesus Cristo, eu mesmo ontem e hoje e para sempre. Ele fez o que outro homem nunca fez. Disse o que nenhum outro homem tinha dito. Confia nele. Ele não pode falhar. Fiel é aquele que te chamou e também é poderoso para fazer. Fiel é aquele que te chamou, o que também é poderoso para fazer.
Não volte para cá da mesma forma como vieste. Deixa que todo o medo seja removido. Toca a Ele e fica são. Não te negará. Não te empurrará de volta. Todas as suas promessas são sim e amém. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras nunca hão de passar em tua vida ou em vossa vida. Sua palavra é certa, cumprida, performada, confirmada, certa, certíssima. Confia a Ele de uma forma inabalável. Não mude nada o teu comprometimento ao Senhor. Fé, confiança. Não há desapontamento na sua presença. Em nome de Jesus oramos. Um amém inabalável. Um amém de confiança. Não será jamais o mesmo. Diga isto após mim. Ouço agora dizer: o Senhor é meu ajudador. O Senhor é meu salvador. O Senhor é meu santificador. O Senhor é meu poder. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu supridor. O Senhor é meu suporte. O Senhor é meu ajudador. Não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. O que vizinho possa me fazer. O que os pecadores me podem fazer. O que o homem me pode fazer. O que a economia me pode fazer. O Senhor é o teu ajudador. Não temerás o que o homem pode te fazer. Estão aí? Estão aonde? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque revelaste a tua mente a nós esta noite, de que, Senhor, assim que disseste, passem para outra banda e vos encontrarei lá, estarei convosco lá e chegaremos a outra banda. Tudo que nos tens ordenado em vida, até antes de virmos neste mundo, e tu disseste que chegaremos àquele lado pela redenção, pela salvação, pela transformação, pelo teu poder magnífico. Senhor,
sabemos certamente esta noite que entraremos lá em nome de Jesus. Todas as promessas que nos deste, desde que viemos ao reino, e todo o pronunciamento que fizeste, desde que viemos ao reino, para chegarmos a outra banda, o lado do apontamento divino. Te agradecemos pela certeza esta noite. Chegamos àquele divino apontamento. Nada vai nos distrair do cumprimento, em nome de Jesus. Qualquer tempestade que se levantar está acalmada. Qualquer tempestade que se levantar que está camuflado no mal, não tem raiz, não tem nenhuma chamada de celestial. E por isso, toda tempestade em cada vida, eu cancelo-te em nome de Jesus. Senhor, te veremos andando na tempestade da nossa vida. E nos chamarás, tal como chamaste a Pedro, venha. E nos fará ver e saímos do barco. Saímos do meio dos homens. Saímos de choro e gritos. E colocamos os nossos pés sobre o vento da nossa vida pela fé em nome de Jesus. Senhor, tu e nós chegamos a outra banda. Assim que tu andares no tempestade da nossa vida, chegamos do lado onde há descanso, há calma, há paz em nome de Jesus. Paz no seu cérebro, paz na sua mente, paz na vossa família, paz na vossa profissão, paz na escola, paz no colégio, paz na igreja e paz na tua família em nome de Jesus. Assim que viermos de qualquer lugar, em qualquer lado, te tocaremos. A cura no toque, livramento no toque. Eu quero que tu figuras a Jesus em frente de ti a te tocar. Toca a Ele. Seja curado em nome de Jesus. Agora, toda pessoa que nos tocar em Cristo, em nós em Cristo, receberemos a cura, tal como está dito, em nome de Jesus. Estás abençoado, permanece abençoado. Estás liberto, permanece libertado. Estás curado, permanece curado. Bondade e misericórdia te seguirão em todos os dias da vossa vida, em nome de Jesus. Qualquer momento, se há algum desafio em casa, no trabalho, toma um tempo à parte, toca a Ele, clama a Ele. E todo o problema será terminado. Senhor, confirma as tuas bênçãos sobre cada um esta noite e faça que cada um de nós vá a casa com o seu testemunho em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos.